E já estamos de volta à sua TV FAMESP, mais uma vez um programa especial para você e agora em parceria com a TV Unesp, chegando mais próximo aí a você as informações dos nossos hospitais que são aí geridos pela FAMESP e você vai conhecendo. Hoje nós convidamos para vir aos nossos estúdios, para conversar um pouquinho e você conhecer também. Convidamos a diretora do Hospital Estadual de Bauru, a diretora executiva do hospital, Débora Maciel Cavalcante Rosa. Ela que vai nos falar um pouquinho, né? O Hospital Estadual completa mais um aniversário e é importante nós estarmos conhecendo esse trabalho que é desenvolvido aqui no hospital. E você que não conhece ainda, está na nossa região, porque agora nós ampliamos um pouco mais, né? Além da internet que leva aí para o mundo todo, também a TV Unesp ampliando aí para as nossas, para você da nossa região. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez conosco para falar um pouquinho desse importante hospital para a nossa região. Agradeço o convite, a oportunidade de a gente trazer um pouquinho da nossa realidade, né, aos telespectadores, não só quem está envolvido conosco aqui no trabalho da saúde, mas a comunidade de forma geral. Não posso deixar de começar falando, né, da Covid-19, né, o Hospital Estadual foi referência para toda a região, continua como referência, né, até no processo ainda continua, né, doutora? Como que foi e a senhora saindo agora neste momento, né, de um pouco mais aliviados que estamos, né, mas ainda preocupados, né, doutora? Como que a senhora está sentindo o momento hoje aí do Hospital Estadual? Eu até brinco que parece que eu virei gato escaldado, sabe? Que a gente tem medo até da água fria. Foram situações e momentos, praticamente quase 2 anos, né, de muito estresse, 1 ano e meio, de muito estresse, muita luta, contra todas as adversidades que a gente nem imaginava que podia passar por conta de uma pandemia, acho que a gente nunca tinha vivenciado uma pandemia realmente, talvez algumas epidemias mais controladas, né, mas não de forma tão global assim, né. Então a escassez de recurso, sobrecarga realmente do sistema de saúde foram desafios muito grandes para nós. E agora com a redução dos casos é até interessante porque a gente fica assim a qualquer momento esperando que de repente vai aumentar o número novamente, né? Eu acho que muito porque no final do ano passado aconteceu isso, né? A gente estava um pouco mais tranquilo no final do ano e de repente a partir de janeiro começou a subir de novo. Então eu acho que isso já traz para nós algumas lembranças que só depois de passar esse final de ano talvez a gente fique um pouco mais tranquilo que isso não vai acontecer. É lógico que a vacinação trouxe grande esperança realmente para controle, mas existe, eu acho que sempre esse receio. Eu sinto isso no meu coração, um receio assim de que será mesmo que já passou tudo? Será que já está na hora de relaxar a esse ponto? Que eu vejo muitas pessoas assim relaxando até demais no meu ponto de vista. Então eu acho que a gente tem que medir também. A gente não pode ir com muita sede ao pote. Eu sei que foi muito difícil, mas não é o momento de uma hora para outra acabar com todas as restrições, acabar com o uso de máscara. Acho que a gente tem que utilizar o que a gente aprendeu um pouco com essa pandemia também para mudar alguns hábitos nossos agora, ou pelo menos fazer uma transição um pouco mais lenta para o novo normal, que a gente não sabe como vai ser. A senhora falou, né, dessa coisa que vivemos aí, né, ninguém sabia e ficou todo mundo preso, né, e agora as pessoas percebem que pode ter um pouco mais de liberdade e começam a abusar dessa liberdade, né, e esse é um problema muito sério que a gente tem visto, principalmente, né, as famílias já se reunindo, os jovens indo para bares, né, a gente vê bares lotados e ninguém com máscara, infelizmente, né, doutora? Então, eu acho que essa é uma preocupação que também tem o profissional de saúde, né, e ainda mais aqui na nossa região, que a gente viu pessoas partindo aí, né, e perdendo, famílias perdendo, né, os seus familiares, seus pais, seus amigos, e isso assusta mesmo, né? Eu acho que a partir da vivência que cada um teve da pandemia, você tem comportamentos e respostas diferentes. Então tem aquelas pessoas que agora, com a diminuição de casos em si, nossa, já se sentem livres e querem fazer tudo que não fizeram nesse tempo que ficaram mais restritos. E tem aqueles, que eu acho até me enquadro, que a gente fica sempre com receio de que todo mundo junto, a gente fica meio antissocial, acho que é essa a palavra, a gente fica meio não querendo fazer essas convivências em grupo, até mesmo com a família. Às vezes é um grupo pequeno, tudo Sim. bem, a gente sabe que não vai ter tanto problema assim, mas mesmo assim ainda dá insegurança. Então acho que a gente não pode ficar nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não pode chegar ao ponto de ficar tão livre
achando que tudo não existe mais, mas também não pode se prender tanto, porque muitas dessas pessoas que acabaram ficando muito restritas em casa, acabaram adoecendo também. Acabaram entrando em depressão, em quadros de ansiedade, quadro de pânico. Então acho que a gente vai precisar agora reaprender a viver em sociedade. Sim, mas esse reaprender, doutora, é também com responsabilidade, né? Porque teve muito sofrimento, né? Então esse sofrimento eu acho que a gente não pode esquecer, né? E como a gente tem aí a iminência que isso pode voltar ou não, então se a gente perceber que isso volte, e depende do grau que venha novamente, a gente começa a perder novamente, né? Então eu acho que esse reaprender tem que passar com essa lição que tivemos atrás, né? Todo aprendizado que a gente tem vem junto com responsabilidade. Eu falo que enquanto uma pessoa é ignorante, vamos dizer, na essência da palavra, ela não tem responsabilidade em cima daquilo que ela não conhece. A partir do momento que ela conhece, sabe o que pode ter de consequência daquele ato que ela está fazendo, aumenta a responsabilidade. E essa responsabilidade que nós estamos falando aqui, doutora, ela é diretora executiva aqui do Hospital Estadual, né, e teve todo esse processo. Doutora, nós tínhamos nós gravamos várias vezes com a doutora e ela falava que ela adivinhava às vezes ao contrário, né, doutora? Tem uma frase que ficou marcada com a gente numa dessas gravações, né? Várias reuniões, né, que aconteciam aqui, mas a senhora colocou uma coisa nessa fala, após essa fala, que foi também acabou sendo uma preparação para o entendimento do hospital naquele momento, né, doutora? Mesmo que foi uma previsão, nós vamos fazer uma previsão para uma outra ação, mas de repente serviu para a ação que foi a Covid que chegou, né? Eu acho que a gente não precisa ficar com receio de prever algo e acontecer outra coisa. Mesmo porque eu acho que toda aquela preparação que a gente teve de fazer vários projetos aqui no hospital, ele só ficou guardado. Que naquele momento não dava para a gente colocar em funcionamento, mas com tanto de experiência que a gente ganhou, esses projetos com certeza estão muito melhores agora. Já com uma outra forma de visão, até mesmo de execução deles. Então eu vejo assim que serviu para a gente ver que talvez a gente fosse errar muito em várias coisas que a gente estava pensando naquele dia. E não acabou sendo uma preparação também da união da equipe, né, de entendimento, de conversação, porque chamou a equipe, vamos conversar um processo do hospital, né, e depois teve que dar continuidade diariamente praticamente para se discutir ações, né? E o interessante é que a gente começou com as reuniões do comitê de crise, de enfrentamento de crise. Então veja, por mais que eu tenha errado a previsão que não ia ser um ano tranquilo, crise, né? Mas a previsão de chamar um comitê de crise para começar a atuar, essa deu muito certo, né? É exatamente por conta de entrosamento, por conta de entendimento de cada um, do processo de cada um, como que pode melhorar, e a comunicação, que é um grande desafio que a gente tem de forma geral, e no hospital não é diferente, né? Que a comunicação, a gente tem sempre essas dificuldades de falar o que o outro entenda perfeitamente o que você quis dizer, né? Em meio a uma crise. Então você imagina o quanto isso de ruído de comunicação poderia ter atrapalhado mais até mesmo esse enfrentamento que a gente teve aqui no hospital. Doutora, fala pra gente um pouquinho, né, do desafio que é dirigir um hospital, no geral. Eu estou falando desde o primeiro processo, quando você assumiu, do processo que assumiu com o Covid. Quais, assim, eu me entendo que quando você assume uma responsabilidade dessa, você está tratando com vidas, né, e principalmente vida de pessoas na hora do seu pior momento, que é a dor, né? E como que é para você estar aí dirigindo esse hospital, gerenciando pessoas, né, organizando ações? Olha, vou tentar fazer uma retrospectiva. Eu acho que foram várias questões, vários desafios em si, dificuldades que eu tive que ir superando, e elas continuam até hoje. Não dá para dizer que acabou, né? Agora eu não tenho mais esse problema. Acho que a gente consegue ir lidando melhor com eles. Acho que um dos primeiros é que, como eu vim parar na gestão, mas eu não tive uma formação de gestão primeiramente. Eu tinha formação médica, mas não de gestão. Primeiro eu tive que correr atrás da informação, do conhecimento técnico disso. Então, e eu me vejo assim, muito semelhante com outros colegas que também acabaram entrando para esse mundo da gestão sem ter essa base desde a época de faculdade, da nossa profissão em si. Não era tão voltada a formação médica para que tivesse essa parte de gestão bem documentada, ensinada na universidade. Então acho que isso foi um grande desafio, de chegar num hospital que já estava caminhando há anos, tentar entender todos os processos
e conseguir ao mesmo tempo ir correndo atrás de eu me especializar para entender tudo aquilo e ver como eu poderia melhorar. Então tudo bem, eu acho que tem algo que é super importante, que não adianta também você ter um gestor extremamente especializado, fez vários cursos em si, mas ele não consegue ter a visão do bom senso, da boa vontade, do entendimento do todo, da vontade que aquilo dê certo, de você fazer realmente assistência ao paciente, de você enxergar que o paciente é o seu cliente aqui dentro e é ele que tem que ser o foco da atenção e não só do hospital. Porque a gente está falando do Sistema Único de Saúde e o sistema já diz, ele é único de saúde, ele tem que ter integração com todas as complexidades em si, que a gente sabe que é um grande desafio de município, estado, federação, da gente conseguir fazer isso de uma forma bem harmônica. Então acho que isso é um outro desafio, além da formação, é que a gente esteja sempre pensando nessa integralidade do cuidado de saúde. Mais especificamente na Covid, eu acho que entrou muita gestão de pessoas, não só de processos. E, coincidência ou não, eu estava me especializando também em gestão estratégica de pessoas. Então, essa condução em si, do entendimento, do momento de cada um, essa resposta, como a gente conversou, de que cada um tem frente a um problema, uma crise, esse respeito dos saberes em si, acho que foi muito interessante de ter essa gestão estratégica de pessoas nesse momento que foi também muito difícil, da gente entender os limites de cada um. Eu digo assim, várias pessoas que estavam aqui conosco. Muito pessoal, né? E eles estavam conosco há anos aqui no hospital, às vezes há mais de 10 anos, e de repente, por conta dessa crise, eles desistiram da profissão. E a gente precisa entender esse momento. É lógico que a gente não quer perder esses funcionários que estão aqui, são parceiros de luta diária, isso, né? A construção do hospital dependeu de todo o processo deles. E eu acho que dá esse apoio. Muita gente ficou em dúvida se queria seguir ou não, mas com todo o apoio dado, ele entendeu que no momento todo mundo estava passando por isso e resolveu continuar. Outros não. E a gente tem que respeitar a decisão de cada um. Mas eu acho que esse apoio que a gente deu enquanto gestão de pessoas aqui no hospital foi fundamental. Todo o cuidado que a gente teve de toda a prevenção, da comissão de infecção hospitalar, de todas as normativas técnicas, de todas as orientações que a gente tinha de Ministério da Saúde, que mudava do dia após dia, isso mudava numa rapidez muito grande. Então você conseguir fazer com que toda a equipe não ficasse tão desconfortável e insegura de ter tantas mudanças foi um grande desafio também. E agora, né, o maior desafio, né? Acho que vem mais desafios por aí, além, não pensando somente em Covid, né, pensando no desafio de retomar ações, né, de todo um processo que a gente vê aí, a necessidade da população que ficou aí estagnada, né, parada de alguma forma e agora começa a florar tudo de novo, né, doutora? Acho que começa agora um novo desafio que é pensar como cuidar dessa população, né? As discussões começam por aí, né? Eu acredito que já venha sendo aí discutido com a direção, né? Até essa semana eu estava fazendo um exercício de reflexão, que assim, tá todo mundo falando da demanda reprimida e não deixo de valorizar uma demanda reprimida de consulta, exames, cirurgias em si. Eu acho que tem muita gente precisando desses atendimentos, mas não adianta a gente achar que a solução é só acabar com essa demanda reprimida. Porque ela sempre vai aumentar. A gente pode dar conta de uma e vai ter outra. Desde que a gente não haja na raiz do problema, isso vai continuar existindo. Então, eu acho que está na hora de parar de ficar... a gente chove no molhado, de tanto falar isso, mas eu acho que é verdade. De parar de focar tanto em só tratamento e pensar em prevenção. A gente já cansou de dizer isso, sabe? Em todos os lugares se fala, mas a gente não consegue colocar em prática. Então, cadê esse papel do SUS de promoção da saúde? A gente está deixando para trás, a gente não está conseguindo fazer a prevenção. Então, eu acho assim, vamos focar em reduzir demanda reprimida? Fato. A gente vai precisar fazer isso, né? É número. Não tem dúvida que a gente tem que fazer ações voltadas para resolver esse problema. Mas, em paralelo, a gente precisa melhorar a promoção de saúde. De forma mais abrangente, não é só na cidade, naquele município ou naquele estado, mas de forma geral.
A gente tem que parar para começar a repensar os nossos valores em si, nutricionais, hábitos de vida, que tanto a gente fala, mas a gente não consegue modificar. Então, acho que a gente tem que usar muita criatividade agora. Qual é o caminho? Não sei falar, mas a gente precisa usar o nosso raciocínio para isso. A gente vem sempre discutindo, né? Eu sempre, quando converso com médicos, profissionais da área da saúde, eu sempre falo da medicina curativa, né? E aí é o que nós temos hoje, né? Essa medicina que vai curar e não da preventiva, né? Eu acho que está mais evidente agora na sua fala de que a gente comece a repensar novamente nessa preventiva, né? Nessa, não só a curativa. A curativa tem aí, vai ter que resolver-se ações, mas essa preventiva aí de cuidar desse paciente, de orientá-lo de outras formas, né? E eu acho assim, o próprio Covid ensinou isso pra gente. O que fez controlar a pandemia? Vacina, prevenção, entendeu? A gente tá um passinho para trás, pra gente tentar evitar o estrago. Uma vez que já teve a consequência, a gente só vai conseguir reparar. Exato. E nem sempre reparar de forma concreta e efetiva. Então, o que a gente pode fazer antes desse problema surgir? Eu acho que isso a gente tem que fazer fóruns de discussão, e global mesmo, sabe? Para ter todas as ideias possíveis e não restrito só à área da saúde, que eu acho que tem tanta inovação, com tantas profissões de tantas áreas, que não custa, a tecnologia está aí a nosso favor. Quanta coisa tecnológica a gente pode usar para essa parte de promoção e prevenção? Os aplicativos de celular cada vez estão atuando mais com a gente. Eu digo que eu fui uma que eu posso dizer uma pessoa que, cobaia, vamos dizer, de um aplicativo, que com o uso de um aplicativo de saúde, há alguns anos atrás, eu comecei a colocar atividade física regular na minha vida, a controlar a minha alimentação. E eu modifiquei meus hábitos de vida. Eu tinha uma arritmia cardíaca que não estava controlando com nada. Era para tomar medicação e eu falei, não vou tomar remédio, vou tentar modificar o hábito de vida. E ninguém acreditava que isso poderia, realmente, colegas meus médicos falaram, você não vai conseguir. Eu falei, mas eu vou tentar. E deu certo. Então, assim, a gente tem que parar de ficar achando que a gente vai ter resultados diferentes com o mesmo processo. O resultado só vai ser diferente se você modificar o processo. Senão você sempre vai colher o mesmo fruto daquilo que você faz de ação. Você acompanha conosco aqui na sua TV FAMESP, um bate-papo com a diretora executiva do Hospital Estadual de Bauru, doutora Débora, e a gente vem aí entendendo esse processo, né? Você acompanhando também pela TV Unesp, esse novo processo de parcerias que nós estamos firmando também. Doutora, o hospital completa mais um ano, né, de existência, um ano de muitas batalhas que aconteceram anteriormente, né? Eu me recordo, tive a oportunidade de estar aqui fazendo o cerimonial do primeiro ano do aniversário do estadual, e a gente vê o quanto que isso cresceu, né? O quanto que isso evoluiu, o quanto que isso vem crescendo na direção e na condução da FAMESP também, aqui em Bauru. A gente pode falar em desafios para o hospital ou ações que já vêm sendo discutidas aí, olha, o hospital precisa reformar, precisa construir, precisa mudar nesse novo ano que se começa para o hospital? Olha, o nosso foco a partir de agora, eu não sei se, eu acho que até por conta da idade, acho que a gente vai atingindo um pouco mais de maturidade em si, o nosso foco agora maior é trabalhar com a comunidade. Fazer um papel extramuro do hospital, exatamente focando em promoção de saúde e prevenção. A gente tinha começado a pensar nesse tipo de ação e agora com a pandemia facilitou, porque é tanta gente precisando de ajuda que está mais fácil você sair do hospital para poder promover isso. Então, eu acho que esse foco agora, para o ano que vem, que a gente tem, é realmente tentar ajudar nessa promoção. Que não adianta a gente falar que precisa fazer promoção de saúde, de fazer a prevenção, mas a gente não entrar como ator efetivo dessa prevenção. Então, eu acho que, além do desafio dessas demandas reprimidas em si, que a gente vai ter que pensar, eu acho que com a ajuda governamental, para traçar estratégias e ações, programas para reduzir essas demandas reprimidas, a gente vai ter que trabalhar em paralelo também com a comunidade. Então, acho que esse é o nosso papel também, de formação aqui do SUS, de informação, de ajuda para a comunidade, realmente para ter o melhor entendimento de o que eu posso fazer para não adoecer. Eu acho que esse é a nova diretriz para esse novo ano que vai iniciar.
E eu acho que a tecnologia, o canal que nós temos também, acaba ajudando bastante, né? Hoje as pessoas, como você falou mesmo, né? Revivendo tecnologias para mudar hábitos de vida, né? Então acho que a tecnologia vai ajudar muito. E nessa pandemia nós aprendemos, né? A assistir, né? Para o seu celular, não só as redes sociais, mas também viver conteúdos, né? Vivenciar conteúdos, né, doutor? Eu acho que as pessoas foram educadas agora para o conteúdo via web. Né, o online, que era tão, eu não gosto de assistir uma aula online, ou como que eu mesma, eu estou fazendo esse curso, né, da pós de gestão de pessoas, logo que teve a transição da pandemia, tudo bem que estava com muita demanda, estava difícil de eu ter tempo, mas eu tinha muita resistência. Eu queria aula presencial, falei, como que vai ser via web? Não dá pra gente interagir. O nosso hábito, né? Foi muito difícil a minha adaptação. E depois que eu comecei e diminuiu o meu preconceito que eu tinha com esse tipo de educação online, nossa, deslanchou. E eu acho que a gente tem essa facilidade agora. Já foi inserido na casa das pessoas. Então, por exemplo, recentemente a gente inaugurou o aplicativo da FAMESP. Isso, exatamente. E por esse aplicativo que a gente tem para dar informações de consultas e exames em si, a gente também pode colocar conteúdos de promoção à saúde, de educação e saúde. Exatamente. Então a gente usar, se a pessoa quiser assistir, está lá disponível, tem as dicas, eu tenho diabetes. O que tem aqui no aplicativo que pode me ajudar para dicas do dia a dia? Coisas simples, mas assim, que são bem diferentes, fáceis de eu fazer no dia a dia. Nada de ficar colocando aulas extremamente complexas, técnicas, não é esse o objetivo. Esse é um outro objetivo. Acho que para trabalhar com a comunidade, a gente tem que trabalhar com uma linguagem mais fácil, de coisas possíveis no dia a dia. Não adianta você falar para ter uma alimentação que você vai ter que comprar em casas específicas, extremamente caro. Não, o que você tem em casa disponível para você, para sua alimentação, para se tornar mais saudável. Não é aumentar custo, é aumentar saúde. Então, acho que a gente pode sim fazer agora um trabalho com essa tecnologia muito voltado e pensando nesse objetivo de fazer promoção e prevenção. Que já é o que você acabou de colocar, né? Então, nós já vamos trabalhar um processo e as ferramentas estão aí para auxiliar nesse processo todo, né? E você falando, eu fiquei pensando aqui, a gente tem que gerar ações práticas, mas não preocupações, né, para as pessoas. Porque eu não sei fazer isso daqui, acaba gerando dúvidas, aí ela não entra em nenhum outro processo que se pode ser que venha com facilidade, né, doutora? Então, eu acho que esse é um processo importante. E assim, a gente já vinha trabalhando, principalmente começou com o AME, né, e depois foi se estendendo para outros serviços, o matriciamento. Então, o matriciamento também é um tipo de educação em saúde, só que voltado para os profissionais da rede, né? Que é a conversa, a integração, interação entre o profissional de diversas complexidades, o especialista com o generalista, ajudando. Só que, de verdade, eu acho que quando a demanda vem do paciente, do usuário, às vezes consegue modificar mais a forma do processo em si do atendimento do que às vezes a gente esperar só que o profissional procure essa alteração. Um exemplo, um paciente que chega no consultório para eu atender, que já chega lá, que ele já procurou, que seja no Google, estou dando só um exemplo, mas que ele tenha noção do diagnóstico que ele tem, porque às vezes é um paciente que tem asma, sabe que ele tem asma, mas ele chega e procura novas terapêuticas de asma. Quando ele senta na minha frente para conversar, é uma pessoa que me demanda mais tempo, mais conhecimento e me faz sair da zona de conforto. Porque eu também preciso estudar, eu também preciso aprender para responder essa demanda. Então, a partir do momento que você consegue municiar a comunidade, os pacientes, de coisas legais do dia a dia que eles podem fazer para promover a saúde, com certeza eles vão começar a incomodar um pouco aqueles profissionais que estão atendendo, que às vezes estão sem se capacitar, sem se atualizar. Então, eu digo sempre que o ensino é extremamente importante. A gente aqui é um hospital ensino e a gente valoriza muito que o ensino espaço, né? Ensino é conhecimento, não ocupa espaço. Não ocupa de jeito nenhum. A gente tem a plasticidade, né? Neuroplasticidade. Quanto mais você aprende, mais espaço você tem. Então não precisa se preocupar que um dia você vai encher igual o computador, né? Encheu a memória, vai ter que comprar outro. Nossa, é infinita. Então o conhecimento sempre é muito valioso. E por ter
afinidade com o ensino, eu acho que traz para nós muitas vantagens. Para o atendimento, o tratamento dos pacientes aqui, para a gente estar sempre buscando estar mais atualizado, poder ter uma terapêutica melhor, dentro do que a gente consegue atuar aqui na nossa complexidade. Então, quem está nos acompanhando então em casa agora, pode ter certeza que vem aí novidades, vem aí o empenho da direção para que ações novas possam melhorar cada dia mais o cuidado com esse paciente. Né? Exatamente, e eu digo assim, não é só terapêutica. De novo, vamos repetir, a gente corre atrás de terapêuticas mais novas, mas não quer dizer que você tem que ter a última máquina que foi inaugurada, inventada no mundo para fazer o tratamento. Porque se você conseguir trabalhar na prevenção e promoção, você não vai precisar ficar usando essa máquina. Então a gente tem que parar de achar, por exemplo, e eu vejo isso muito comumente, que as pessoas querem fazer exames. Mas por que você quer fazer um exame? Ah, porque eu quero fazer um exame. E o exame vai te tratar? Não, não vai me tratar. Então calma, não é só o exame. Porque e eu vejo, às vezes, vou dar até essa cultura, o mesmo exemplo, o mesmo exemplo do diabético em si. Eu tenho um caso na família e faz assim, eu preciso fazer o teste de glicemia a cada 6 meses. Mas você está fazendo a dieta? Não, mas eu tenho que fazer a glicemia. Eu falei, para você ver que está tudo ruim? Então, assim, as pessoas precisam entender que não é ele fazer o exame a cada 6 meses que ele vai estar trabalhando e melhorando a saúde. Primeiro ele tem que cuidar, ele pode fazer e deve fazer o exame a cada 6 meses, mas ele não pode esquecer da responsabilidade dele com a própria saúde. A dieta, se ele não está fazendo, né, ele vai ter só uma informação negativa. Ou se não, 24 horas antes de coletar o exame, não ele come nada para que o exame fique tudo bem, né? Então, acho que a gente tem que mudar um pouco essa perspectiva. Parar de se enganar um pouco, né? Porque tem que ter essa autorresponsabilidade e não empurrar a responsabilidade da saúde dele para um sistema de saúde. A responsabilidade é dele, o sistema está aqui para ajudar. Perfeito. Você nos acompanha aqui na sua TV FAMESP, mais um programa especial, FAMESP Entrevista, hoje conversando com a doutora Débora, diretora executiva do Hospital Estadual de Bauru. Doutora, para a gente encerrar, né, e já encaminhar aqui para que outros projetos a gente possa discutir com você em outros momentos, você é médica pneumologista, né? E eu conversava com você nos corredores do hospital aqui e você, não vou aqui citar números, mas a gente pode falar claramente, né, que nessa pandemia as doenças respiratórias foram quase que extintas, assim, extintas não, mas bem diminuiu de grande parte delas? Vamos dizer assim, genéticas, hereditárias, não é isso. Mas, por exemplo, gripes, resfriados, pneumonias, reduziu bastante. Eu acho assim, com o uso da máscara, a gente já conseguiu não passar essas bactérias, micro-organismos, vírus em si, não só o coronavírus, né, que provoca a Covid, mas outras. Então, realmente, a gente viu uma redução. E não precisa nem de ir para o hospital, eu digo para você prestar atenção até na própria casa. Né? Eu com as crianças em casa, eles sem saírem, normalmente eles tinham 2 quadros de resfriado ou gripe por ano. Eles não tiveram. Então, assim, reduz mesmo. Não só essas, como as doenças infecto-parasitárias. Eu até fiz essa questão porque é importante nós colocarmos isso, né, desse valor, dessa ação que nós acabamos por assumir e que melhorou a qualidade nossa de vida, né? Porque hoje eu já assusto em estabelecimentos que já não tem mais o álcool, que já não tem mais esse cuidado, não tem mais, né? E é porque tudo bem, nós estamos voltando a uma normalidade, mas algumas ações, né, como o álcool, como essa higiene, esse espaçamento, eles deveriam continuar, né? Eu acho que é algo que a gente tem que rever, né, nesses conceitos, né, porque não podemos esquecer. Então a gente tem que carregar algo melhor, né, de continuar com essa higienização, a lavagem das mãos. Não podemos perder isso que nos fez mudar, né, agora, né. E vou dar outro exemplo simples assim que eu acho fundamental, que também não acontecia: higienização de carrinho de supermercado. Gente, é óbvio que você devia ter higienização sempre ali, porque é muita gente manipulando. E olha o quanto a gente melhorou. Acho que não está na hora de regredir esses avanços, né? Isso deve ser de eterno, perenizado, né? Exatamente. O que a gente viu que deu certo e é uma coisa que faz sentido de ser continuado, não vamos deixar perder. Acho que é o nosso objetivo agora, né?
Aí, fica a dica, o importante é que você que nos acompanha também possa, pelo menos você que nos acompanha, continue com o seu hábito. Eu vou continuar com o meu, provavelmente a doutora continue com os hábitos que foram aprendidos, né? Já tínhamos, né? Até por ser médica, você já tem vários hábitos, né, doutora? Mas que a gente continue aí a fazer. Doutora, obrigado pela sua participação conosco, parabéns à frente do hospital. A gente vai continuar conversando ainda nesse canal, nesse espaço que nós temos a partir de então, para levar mais informações para a população, né? A senhora já falou dessa ação que vai acontecer, que pretende se implantar cada dia mais no hospital, de informar a população, de ajudar a população a mudar ações e que ações sejam concretas, não só nas falas que a gente acaba colocando, né, doutora? Sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque realmente isso já é o primeiro passo de todo o projeto que a gente já está fazendo para a continuidade aqui da ação do hospital, para a melhoria das nossas ações em si. E gostaria de dizer para a comunidade para contar conosco sempre para essas orientações, até mesmo para, eu precisava de alguém para fazer uma palestra numa escola, nos procure, a gente pode encontrar profissionais que podem me ajudar a fazer essa formação, esse é o nosso interesse, então fica também aqui à disposição para vocês. Perfeito. Obrigado a você que nos acompanha aqui no nosso canal, TV FAMESP mais uma vez, conversando aí com a doutora Débora, diretora executiva do Hospital Estadual de Bauru, e nós vamos voltar na próxima semana com mais um programa especial para você no seu FAMESP Entrevista. Até lá!